Olá, alunos! Continuemos a nossa videoaula acerca do capítulo 9, Independências, Haiti e América Espanhola. Nesta aula, veremos o caso do México. A primeira tentativa de emancipação política na América Espanhola vai ocorrer justamente no vice-reino da Nova Espanha, que é a unidade administrativa fundada em 1535 e era a parte mais rica do Império Espanhol na América. E em 1810, e foi liderada aí por Miguel Hidalgo, que foi um padre do pequeno povoado de Dolores, próximo às minas de Guanajuato. Então, à frente de milhares de camponeses, ele, o padre, iniciou uma rebelião contra o domínio espanhol que clamava por independência e terra para os pobres, inclusive as da igreja. Então, nas suas marchas reivindicatórias em direção à cidade do México, os rebeldes ostentavam estandartes de Nossa Senhora de Guadalupe, que era uma virgem mestiça, morena, como milhões de nativos do México. Então, esse caso do México, os rebeldes vão terminar vencendo os realistas, que eram as forças leais ao reino da Espanha, e por diversas vezes libertaram aí algumas cidades, das quais o padre Hidalgo determinou o fim aí da escravidão negra e também dos tributos indígenas, a exemplo da mita. Vejamos este vídeo. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, el cura de Dolores, el iniciador de la Guerra de Independencia, el personaje de rostro bondadoso que, llegado el momento, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe y señala a los mexicanos el camino de la libertad. Hidalgo en bronce, en mármol, en las estampas del libro de primaria, en los billetes de banco, en las plazas, dando nombre a un estado de la República, a ciudades, calles y pueblos. Creemos conocerlo bien, pero en realidad, ¿quién fue y cómo fue ese hombre llamado Miguel Hidalgo y Costilla? Es una persona de la élite de la Nueva España, de una familia que remonta al siglo XVI en México, criollo viejo, familia de hacendados que vinieron a menos. Su papá era administrador de Hacienda. Pero Hidalgo, a lo largo de su carrera eclesiástica, que fue una carrera brillante contra lo que dicen algunos historiadores, pues rehizo la fortuna de la familia, de cierta manera fue reconstruyendo. Y como tal, como casi todos los hacendados de la Nueva España, fue víctima de la operación, la famosa operación de la consolidación de los vales reales, que fue el Fobaproa de la época, y que provocó la ruina y la locura y la muerte prematura de uno de sus hermanos jóvenes muy queridos. Entonces debemos imaginar un Hidalgo acomodado, un Hidalgo que también pertenece a la élite intelectual de la época. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la ex hacienda de Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, hijo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana María Gallaga. Recibió la mejor educación que era posible ofrecer en la época.
A los 12 años ingresó en el Colegio Jesuita de San Francisco en Valladolid y Morelia. Más tarde asistió al primitivo Colegio de San Nicolás, del que llegó a ser rector en 1790. Se graduó en Teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Durante su estancia en las distintas instituciones, presidió sociedades estudiantiles y literarias. Así que, con lo mejor de la sociedad, un hombre muy culto, un hombre que tenía una formación clásica, podemos decir del catolicismo moderno del siglo XVIII, que leía, no solamente leía en francés directamente a los autores, sino que era capaz de traducirlos. Tenía dos pasiones, además de, digamos, de su labor pastoral que siempre llenó a conciencia, era la música y el teatro. Él por ahí confiesa que uno de sus pecados es comprar violines y de vez en cuando cambiar de violín para tener lo mejor. Y hasta la fecha son instrumentos caros. Y su otra pasión era el teatro. Podemos decir teatro amateur. Fue un hombre de ideas avanzadas, intelectualmente inquieto, bien informado, sensible a los problemas sociales, de carácter fuerte e impetuoso, con dotes de líder. Un espíritu muy moderno, un espíritu del siglo XVIII, empresarial, pensando que... Pero es una perfecta teología clásica que remonta a Santo Tomás, si no es que antes de que a panza vacía no puedes hablar de teología. Entonces él consideraba que crear fuentes de empleos para su gente, todo el dinero, el cura Hidalgo lo gastaba en obras que podemos decir, no de beneficencia pública, porque no era beneficencia, de desarrollo económico. Eso de, andaba buscando todo, buscando la parra y el vino, buscando el gusano de seda, la morera, para crear una fábrica textil, y zarapes, y en fin, y rebozos de seda. Pero lo más exitoso fue la alfarería, porque en lo demás fueron como experimentos, no siempre muy exitosos, pero la alfarería sí. Y yo creo que la tradición que se mantiene hasta la fecha se la debemos al cura Hidalgo. Sus actividades lo convirtieron en un personaje bien conocido no solo en Dolores, sino en toda la comarca. Pertenecía a un influyente círculo de amistades que frecuentaban también el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, y el capitán Ignacio Allende. En estos grupos se hablaba de literatura, de música, de libros, pero también de política. Charlas en las que exponían su malestar por las reformas borbónicas, una iniciativa del rey Carlos III, quien gobernó el Imperio Español de 1759 a 1788. Las reformas, pensadas para modernizar la administración del imperio, perjudicaron a los criollos, que resintieron la pérdida de poder. En el marco de las reformas borbónicas que fueron, se ha dicho muchas veces que ellas provocaron la crisis de la independencia, porque es como una toma de control, una invasión política, administrativa, burocrática de peninsulares en el marco de las famosas reformas borbónicas, bueno, que era la modernización del imperio, ¿no? Objetivamente, los criollos ni perdieron el control de la iglesia, como se dice muchas veces, y tampoco perdieron el control de los ayuntamientos. En 1808, el licenciado Primo Verdad, el famoso, de Aguascalientes, criollo, hidrocálido, ahí está en el ayuntamiento nada menos que de la capital. Y hay ese texto famoso, que finalmente que podemos considerar exagerando un poco, como un antecedente inmediato de la independencia, pero que al pobre le costó la vida, porque lo metieron en la cárcel, se enfermó y ahí murió.
Na repressão ao movimento, vocês acabaram de assistir esse vídeo que retrata um pouquinho da vida de Fidalgo. Diz que na repressão agora do movimento, no caso do México, parte da elite crioula uniu-se uma vez mais aos realistas, ou seja, as tropas reais ou leais ao rei, e ajudou a esmagar a revolta. E aí o padre Fidalgo foi preso e fuzilado em julho de 1811. Falei na aula anterior que era a prática das metrópoles sufocar os movimentos rebeldes, destruindo a vida daqueles que lideravam os movimentos contra a coroa. No caso aqui, todos que se levantaram, que a coroa teve poder de capturar, foram fuzilados, mortos das mais diversas formas possíveis para assim amedrontar os demais para não provocarem levantes contra a coroa. Então a luta pela independência vai prosseguir, então agora sob a liderança de outro padre, José Maria Morelos. Ele vai propor que se dividissem a terra e também o dinheiro dos mais ricos entre os vizinhos mais pobres do mesmo povoado, e a adesão aí de grande quantidade de indígenas e camponeses, cerca de 80 mil, foram aí as forças de Hidalgo e também de Morelos. Isso vai se explicar justamente pela pobreza extrema em que vivia a maioria da população. E aí esse movimento popular também foi vencido e o padre Morelos fuzilado em 1815. Então, prática corriqueira, né, da metrópole era exterminar os líderes desses movimentos conhecidos como rebeldes. Então, esmagada aí essa revolta indígena e popular também, a luta por independência vai continuar agora sob a liderança da elite crioula, pois depois de anos de luta, das quais morreram cerca de 1 milhão de pessoas, a independência aí foi obtida em 1821, sendo que a conquista resultou de um acordo entre as elites locais, sob o comando aí do coronel Agustín de Iturbide, que não por acaso havia liderado a repressão aos seguidores aí de Hidalgo e de Morelos. Ele estava com interesses por trás disso, que era justamente governar nesse processo de independência. Então ele aproveitou a situação, deu um golpe de Estado e proclamou-se imperador, com o título aí de Agustín I. Então, pouco tempo depois, no entanto, os crioulos vão depor, né, depuseram aí e proclamaram a República Mexicana. O projeto de independência no México, que é aquele que foi vitorioso, foi favorável, claro, aos crioulos locais. No México, por exemplo, quando ele se tornou independente, a concentração da riqueza e da terra que manteve-se inalterada. A maioria da população continuou excluída do direito à cidadania, e na América Central esteve aí unida ao México até 1824, quando aí proclamou sua independência com o nome de Províncias Unidas da América Central. Posteriormente, sob forte pressão inglesa e estadunidense, a região se fragmentou em pequenas repúblicas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Ainda sobre a história do México, para concluirmos, nós temos essas últimas informações que dizem que, de acordo com a maioria dos analistas, a independência política vai beneficiar, sobretudo, os crioulos, que lideraram aí o processo de lutas e, ao mesmo tempo, vão definir os limites dessa independência. Enquanto as elites dos novos países se ocupavam de grande política, a maioria, formada aí de pessoas pobres, mantinha a esperança de que os tempos que se abriram com a independência lhes trouxessem melhores condições de vida, acesso à terra e também a participação política. E já os povos indígenas e de origem africana e de seus descendentes integram aí essa maioria, que continua ainda lutando por melhores condições de vida, direitos sociais e cidadania
plena. Nos desfechos aí desses processos de independência que aconteceram na América Espanhola, vamos perceber que vai existir a fragmentação. A independência dessas regiões, elas não conseguiram ficar coesas, unidas, como aconteceu no Brasil. O Brasil, que foi a América Portuguesa, a América colonizada por Portugal, permaneceu coesa, unida, uma só nação grande e forte. Já a América colonizada pela Espanha ficou totalmente fragmentada. No Congresso do Panamá, em 1826, Simón Bolívar continuou lutando pela unidade latino-americana. No entanto, ela não se concretizou. O que se viu foi a formação de uma América fragmentada, dividida em 19 estados nacionais em 1830, cada qual com um governo próprio. A fragmentação da América em diversas repúblicas tem sido tema de debates entre os historiadores. As razões mais citadas para explicar por que houve aí a fragmentação nessa região dominada pela Espanha são as seguintes, são 3 apenas. A primeira dela era os conflitos de interesses entre a elite crioula. Então, a elite crioula, ela tinha interesses divergentes em cada localidade e preferiram se tornarem autônoma ao invés de unirem em um só projeto. A segunda explicação é que a força dos caudilhos, que os caudilhos eram líderes políticos nessas regiões, que eram esses chefes políticos ou militares locais, com grande poder em sua localidade ou província. E o terceiro motivo pode ser explicado aí pelo fato de as expressões da Inglaterra pela fragmentação da América em várias repúblicas ter prevalecido. Foi importante para a Inglaterra a fragmentação pelo domínio que ela queria exercer sobre essas regiões de uma forma econômica, dominando o mercado. Assim, a Inglaterra obteve maiores lucros com essa fragmentação. Nós temos aqui no mapa, justamente apresentando essas regiões que foram dominadas pela Espanha, que ficaram totalmente aí fragmentadas. É o caso do Chile, da Argentina, do México, Guatemala e tantos outros. O caso do Brasil permaneceu unido, todas essas regiões em uma só nação. Nos novos estados latino-americanos, a instabilidade política, a pobreza e também a exclusão social e a força das elites locais facilitam aí a emergência de figura do caudilho. Então, o caudilho consegue estabilidade através desses fatores já anunciados nesse parágrafo. Por vezes, os caudilhos conseguiu reunir sob seu comando as forças de uma região e até mesmo de toda uma república. Foi esse o caso da Argentina, onde após a independência, a disputa pelo poder político opôs os unitários, que eram os favoráveis à centralização, aos federalistas, que defendiam a autonomia das províncias. Então, esses dois grupos entraram aí em conflito. As divergências entre eles vão se desdobrar aí em guerras civis intermitentes. Então, lá a presença de caudilhos à frente de grupos armados impediu a organização de um Estado nacional centralizado até 1862, quando Bartolomeu Mitre assumiu a presidência do país como um todo. Assim nós concluímos esta videoaula. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos vocês.